Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, trazer uma mensagem de fé, de esperança, eu diria com muita força neste momento, de otimismo. Nós precisamos ser otimistas para seguir adiante. E recebe para uma conversa que iniciamos no nosso programa anterior, falando sobre a reencarnação e as doenças congênitas. Ele recebe Marcos Papa, companheiro, divulgador do Espiritismo, conferencista, trabalhador da causa e vereador. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado mais uma vez, André, pela possibilidade de falar de doutrina espírita com Ribeirão Preto através do programa Visão Espírita. No nosso último programa, nós fizemos reflexões importantes sobre a reencarnação e chegamos ao fim deste programa falando da aflição de um lar que recebe para o seu convívio um rebento, um espírito reencarnante trazendo consigo uma doença congênita. Ponderou você sobre a misericórdia divina, a justiça divina e explicou que pelas vias da reencarnação nós podemos ter uma expiação da família e de todos que se cercam, podemos ter uma prova através da missão daquele que acolhe alguém que vem em sofrimento, e você ponderou que isto faz parte de um ambiente de evolução, e resgatamos para isso uma máxima de Allan Kardec que diz que fora da caridade não há salvação. Então a caridade é algo que nos move, nos faz crescer, inclusive a própria caridade de entender a dor alheia, a dor do próximo, né? Saber que isto, quando bate na porta de alguém, nós aqui podemos estar explicando, falando, mas nós compreendemos muito, caso esta dor esteja no seu lar, o quanto isto exige de você. E se você estiver vencendo a você mesmo e a esta dor, continue firme. Deus está e sempre estará com você. Mas hoje nós vamos entrar num campo mais cotidiano, né? De uns tempos para cá, nós temos ouvido falar constantemente da microcefalia, congênito. O espírito reencarna, né, trazendo esta dificuldade. Nós podemos dizer que a microcefalia, o que é a microcefalia, como ela acontece, quais são as suas causas, está muito propalado, muito dito, muito divulgado pelos órgãos de imprensa, pelas instituições públicas, isso está muito aí. Que contribuição nós espíritas ou o espiritismo pode dar numa esfera espiritual, né, para ajudar ou dar um esclarecimento ao que é essa microcefalia? Por que alguns lares enfrentam este problema? Qual é a causa? O que nós podemos explicar para uma mãe que está gestante, foi fazer um exame e está lá a causa. Seja pelo Zika vírus, seja por outras causas que nós ainda não conheçamos, mas ela tem um problema chamado uma doença congênita. Que esclarecimentos a gente pode adicionar para quem está enfrentando esse dilema? É muito interessante e imprescindível a ótica, o olhar da doutrina espírita para isso, André. No programa anterior, nós falamos que os espíritos reencarnam com deformidades, com deficiências, sejam mentais, físicas, porque criaram desarmonias. Repetindo, para você que não assistiu o outro programa, afirmávamos aqui que somos o resultado de um processo evolutivo multimilenar, somos a síntese desse processo e carregamos conosco a memória das nossas ações do passado. No caso da microcefalia, não é assim.
Porque aquele que traz a desarmonia de existências anteriores, ele está em desarmonia. Ele se desestruturou mentalmente. E essa desestruturação mental vai repercutir no corpo físico reencarnante, no vaso, como diria o apóstolo Paulo, dessa alma que está reencarnando. No caso do Zika, não. Esse espírito nós não sabemos se ele tem alguma deformidade, se ele está desestruturado por uma questão de passado delinquente dele, ou se não, se ele precisa viver nessa existência uma limitação que a infecção pelo vírus criou. O fato é que ele não terá a possibilidade de se manifestar como alguém em plena capacidade. Olha que interessante essa distinção. Agora, por que isso ocorre? Nós temos que classificar isso junto com todos os outros males que atingem a nossa sociedade. Nós vivemos hoje uma epidemia de dengue e tem o porquê das consequências. Epidemia do Zika e tem o porquê das consequências. Mas nós vivemos uma epidemia de violência. Ou não morrem crianças e pessoas de bala perdida, atropelados pelo trânsito, um dos trânsitos que mais mata no mundo. Nós temos uma epidemia de violência gravíssima no nosso país. Por que reencarnamos em meio a essa epidemia de violência e não reencarnamos num país desenvolvido que mata uma pessoa por ano? Aqui nós matamos mais a bala, o brasileiro mata a bala mais do que muitas guerras. O brasileiro mata no trânsito mais que muitas guerras. Então, por que reencarnamos nessas condições? Em condições de reencarnar numa sociedade que, por exemplo, não cuida do seu lixo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a dengue, né, o criador, o mosquito, nós estamos diante de uma doença nova, que é a Zika, mas um velho conhecido nosso, que é o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. Por que ele encontra espaço para se proliferar? Ele encontra espaço para se proliferar onde há sujeira. Onde há limpeza, não existe Aedes aegypti ou existe em níveis pequeníssimos, que não vão se transformar numa epidemia. Então nós, enquanto sociedade, precisamos aprender a olhar para aquilo que nos rodeia. Por que a nossa cidade não cuida bem da questão do lixo, do saneamento básico, da poda do mato, da limpeza da cidade, do esgotamento sanitário, da microdrenagem? O que é a microdrenagem? Que são as bocas de lobo que absorvem a água da chuva, da macrodrenagem, que cuida da enchente, eliminando as enchentes, agindo preventivamente. Então o saneamento básico ele aborda esses 4 assuntos, não é? O lixo domiciliar, que tem o reciclável, tem o orgânico, lixo hospitalar, lixo da construção civil, a poda de terreno particular, terreno da prefeitura, parques, ilhas de avenida, água, esgotamento sanitário. Então tudo isso é o saneamento básico. Cidade limpa não tem Aedes aegypti, não tem dengue, não tem Zika, não tem chikungunya. Agora, onde está, nós temos isso. Por que reencarnamos em meio a uma sociedade que vive a epidemia do Zika, da dengue, da bala perdida, da violência, do crime, da violência no trânsito, a epidemia do descuido com os nossos hospitais públicos? Existe um porquê. E eu tenho convicção de que estamos aqui para transformar esse pedacinho de chão que nós estamos. Tenho plena convicção. Não é? Tem uma mensagem do André Luiz no Agenda Cristã que ele fala assim, olha, é certeza, ele usa uma expressão para se fazer entender, é certeza que no paraíso não estão precisando de nós, mas também é certeza que se nós reencarnamos aqui é porque é aqui que nós temos que trabalhar. Esse pai e essa mãe que recebe uma criança assim, de novo, é uma expiação? É uma prova? Fato é que não significa castigo, e mais, que Deus percebeu em nós a possibilidade de ajudar esse espírito que precisa dessa limitação. E não nos cabe julgar. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise para entender
que a infinita misericórdia e justiça divina não abandonaram esse filho, esse espírito reencarnante que vai viver a limitação da microcefalia. Não é um castigo, ao contrário, é uma possibilidade de viver uma experiência com aquelas limitações, para que se desenvolvam outros campos do espírito. Esses pais que vão receber um filho assim, eles terão uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu sempre faço uma aproximação, é muito simples o exemplo, né? Mas o professor de natação, quando ele quer desenvolver a braçada, ele amarra aquela borrachinha no pé e o aluno desenvolve a braçada. Quando ele quer desenvolver a pernada, o aluno segura a pranchinha e desenvolve a pernada. Toda limitação nos traz a possibilidade de desenvolvimento em outros campos. Esse pai terá uma presença mais firme com esse filho que depende mais dele. Mas essa relação de dependência não é para o mal. A vida é sábia. Essa relação de dependência mais próxima é para um espírito que muitas vezes precisa de mais amor, de mais atenção, de ser tocado nas suas fibras íntimas da sua alma para entender o que é o amor. Esse espírito talvez nunca recebeu o amor ou talvez nunca amou e vai receber amor incondicionalmente. Incondicionalmente. Esse espírito vai receber amor incondicionalmente. Então, uma vez mais, a vida nos dando a oportunidade de crescimento em todos os lados. O espírito reencarnante vivendo aquela limitação. Por que ele precisa daquela limitação? Deus sabe. A gente pode investigar, a gente pode tentar entender, né? Esse espírito é um espírito que, na existência anterior, no pleno gozo das suas possibilidades físicas e mentais, ele usou isso para o mal? Ele delinquiu? E como resultado, ele mesmo pede muitas vezes, olha, eu não posso ter tanta liberdade, eu ainda não dou conta. Eu ainda não sei usar a liberdade para aquilo que a vida me deu a oportunidade. Será que não foi esse próprio espírito que pediu essa limitação? Bom, mas e os pais? De novo, ou é uma prova ou é uma expiação. Fato é que a vida está nos dando a oportunidade de resgatar o nosso passado e construir a nossa felicidade futura. Perfeito. Você faz um esclarecimento importante também sobre a vida em sociedade. Cristo, quando falava, ele falava por parábolas, para que as pessoas pudessem, com o tempo, entender, compreender e refletir, né? Longe de nós falarmos por parábolas, porque não temos condições disso, mas lembramos de uma pequena história, um negócio muito simples, que eu acredito e tenho a convicção que é essencial para que a gente aprenda a viver em sociedade. Porque nós sempre dizemos que a responsabilidade é de alguém, que a culpa é de alguém e que alguém deveria ter feito. Importantíssimo, André. E aí eu me lembro de uma história muito pequena, mas muito pequena, né? Que pegou fogo na floresta. Todos os animais saíram correndo. Dá para dizer que nós, enquanto sociedade, enquanto ambiente coletivo, está pegando fogo. Nós estamos vivendo um momento caliente em todos os aspectos da violência, da doença. Tá? Ou seja, temos um fogo na nossa sociedade, muito grande. E todos saíram, né, fugindo do fogo. E passa o beija-flor, carregando água no bico para jogar no incêndio. E aí o elefante todo grande passa, vai o beija-flor. Rapaz, você vai dar conta? Que é isso? Vamos embora daqui. O beija-flor olhou, virou e falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Dentro dessa mesma lógica, né, caminhavam dois jovens, né, uma turma pela praia e um monte de estrelas do mar jogada na praia. E alguém passa jogando as estrelas, né? E o outro fala assim, mas você acha que nessa imensidão você vai conseguir alguma coisa? Ele fala assim, eu estou fazendo a minha parte e para aquela estrela eu fiz a diferença. É linda essa história. O que nós queremos dizer sobre esse conceito de sociedade? Que cada um irá assumir as consequências dos seus atos.
Cada um terá que dar conta daquilo que faz e daquilo que fez ou que deixou de fazer. Mas isso não te exime e não te isenta de fazer a sua parte. E educação em sociedade é que cada um faça a sua parte, fazendo ao outro, e aí resgatamos a maravilha do Cristo. Quando perguntado, né? Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e fará para o próximo como a ti mesmo. Então faça para o teu próximo, independente de quem quer que ele seja, aquilo que você gostaria que fizesse por você. Então cumpra o seu papel. Esta é uma mensagem da visão espírita do mundo para o mundo, da lei de sociedade que está no livro 3º, de O Livro dos Espíritos, porque existe uma lei dentro do Livro dos Espíritos chamada Lei de Sociedade, onde nós precisamos aprender a conviver em comunidade, entendendo que a sociedade somos nós e não os outros. Aonde estivermos, aonde formos, vamos fazer a diferença. Fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, fazer o nosso papel. Este é o seu, é o meu, é o do Papa, é de quem está trabalhando aqui no estúdio, independente da função que exista e do papel que exerça. Nós somos responsáveis pela nossa sociedade, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa casa. Marcos Papa. Mais uma reflexão para nós, falando da microcefalia. Você me permite citar um exemplo de um beija-flor desse que você falou? Claro. Eu quero oferecer para o nosso telespectador um exemplo vivo desse beija-flor que o André falou. Entra na internet e procura Parque Ecológico Itiê, no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e você vai ver o trabalho que o Mauro fez. No meu Facebook também tem. Quem tiver Facebook, está publicado lá. O Mauro, André, é um beija-flor desse. Ele mora no Morro do Vidigal, favelado. Na porta da casa dele tinha lixo, mas lixo com tudo que você puder imaginar. Com cachorro morto, com cadáver de pessoas, quando um dia ele disse o seguinte: na iminência de sair dali, como fez o elefante, ele resolveu ser o beija-flor. Agora, na hora que você entrar lá, você não vai acreditar que um dia aquele pedaço do Morro do Vidigal foi daquele jeito. E sabe o que acontece hoje? Turistas querem ver. Esse beija-flor existe, ele está vivo. Uma outra beija-flor que já desencarnou é a Dona Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba. Quer dizer, o Mauro resolveu o problema do mundo? Não, mas na condição de beija-flor, primeiro, ele fez um bem e ficou muito feliz fazendo isso. A Dona Aparecida resolveu o problema do mundo? Não, mas ela acolheu aquelas pessoas e foi muito feliz. Enquanto reencarnada, era uma mulher muito feliz e nós não temos dúvida da felicidade dessa alma no plano espiritual. Te pedi licença para oferecer para os nossos telespectadores o exemplo de dois beija-flor, um já desencarnado e o outro reencarnado lá no Morro do Vidigal. Voltando à microcefalia e à visão espírita, a lei civil, né? Ela é restritiva, mas ela tem o caráter educativo também e as consequências. Faculta à mãe o direito do aborto. Né? Pelo que me consta, salve algum engano, é possível, é legalizado, está autorizado, nós não temos ainda o termo, mas muitos pensam no aborto, porque sabem com a devida antecedência, né, esta situação. E é algo muito difícil isso, em todos os aspectos. O que falar? Para quem, diante deste problema batendo na sua porta, está pensando no aborto. Longe daqui alguém condenar algo ou criticar alguém, mas dar uma visão espírita desta situação. E é importante aqui nós separarmos, não é? Nós estamos falando da visão espírita e oferecendo a você que nos assiste a oportunidade dessa reflexão por um olhar panorâmico da existência. Não olhar o simplesmente agora, entender por que agora está assim e não deve ser assim.
Falamos antes, né? Esse espírito muitas vezes solicitou uma existência dessa maneira, por necessidade dele, ele não pode ter plena liberdade. A providência divina encontrou um ambiente no qual ele poderia reencarnar em condições limitadas de manifestação plena da sua inteligência e da sua capacidade física. É uma solicitação do espírito, não é castigo de Deus. Isso ficou claro para você que está nos assistindo. Também ficou clara a posição dos pais que estão recebendo esse espírito reencarnante. É uma expiação? Os pais têm responsabilidade no momento em que esse espírito delinquiu? É uma expiação. Não tem responsabilidade, simplesmente se colocou à disposição da vida para ajudar esse irmão a se reconstruir, a se reequilibrar? É uma escolha que esses pais fizeram. O aborto vem eliminar essas duas possibilidades. O aborto viria eliminar essas duas possibilidades. Então a visão espírita é que não é cabível o aborto num processo de reajuste pedido pelo espírito, cuidadosamente providenciado pela justiça de Deus, para que haja uma reconstrução, uma reorganização desse espírito. Isso é misericórdia de Deus, permitindo ao filho uma oportunidade de reestruturação. O aborto viria interromper isso? Então não é a visão espírita. Agora, também não podemos exigir do nosso irmão, que ainda não tem esse nível de consciência, nós não podemos criminalizar esse nosso irmão, essa mãe. O Estado brasileiro é um Estado laico. Nós precisamos separar essas questões. Então, essa mãe que ainda não tem esse nível de entendimento, nós não podemos criminalizá-la. Nós podemos e devemos orientá-la, oferecer esse ponto de vista que felizmente já ilumina a nossa trajetória. A gente tem um monte de defeito, a gente erra bastante ainda. E como você bem disse, André, eu fiz questão de te interromper um pouquinho para frisar. Nós temos responsabilidade, a responsabilidade é sempre nossa, sem exceção. A responsabilidade é sempre nossa por estar vivendo aquela prova ou aquela expiação. Então, por que praguejar? Por que maldizer? Por que não agradecer? E você repara, André, os pais de filhos que reencarnam em desajustes, o quanto eles manifestam uma disposição que a gente olha e fala assim, fosse comigo eu não aguentaria. Não acontece isso? Você talvez conheça alguém na sua família, amigo, no seu bairro, que fala, se fosse comigo talvez eu não receberia. Quando você fala isso, você está dizendo uma verdade maior do que você pode imaginar. Porque não está no seu planejamento reencarnatório viver aquela situação. Então percebe que a pessoa que vive aquela situação, ela tem uma disposição, uma força, que a gente fala, meu Deus, da onde vem essa força? Vem da responsabilidade, do compromisso assumido, da consciência de que tem que fazer aquela reparação. Como pôde resistir a beija-flor que citamos aqui, a Dona Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem, 14 doentes no hospital público em Uberaba, colocados na rua. A doença não tinha cura, não tem cura até hoje. Como deu alta? Perguntou a Dona Aparecida. Se expuseram para fora. O que ela fez? Levou para dentro de casa. Levou para dentro de casa. Mas o marido desempregado. Como faz uma enfermeira negra levando 14 doentes para dentro de casa? O marido desempregado falou, Cida, eu não posso. Mas aí o Uberaba ajudou, o Chico Xavier ajudou e ela fez o trabalho dela. Então, é uma situação que o programa Visão Espírita permite um esclarecimento para um drama social que nós estamos vivendo. E que os pais não podem perder a oportunidade desse reajuste, dessa oportunidade que a vida está dando de um crescimento magnífico, porque é uma contribuição para a vida. Esse irmão precisa desse momento de reajuste, mas que essa mãe não seja, essa mãe, esse pai, essa família, que ainda não tem esse nível de entendimento que nós temos, que felizmente a doutrina espírita pôde nos iluminar, não vamos criminalizar essa mãe, esse pai. O Estado brasileiro é laico, nós temos que tratar essa situação de maneira diversa. A vida pela vida sempre vale a pena. Entendemos muito e vamos reafirmar isto. A vida sempre vale a pena. Nós estamos chegando ao término do programa Visão Espírita e convidamos você
a visitar a nossa página no facebook.com/Visão Espírita TV ou o site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou ainda o site da nossa USE, União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, www.userp.org.br ou o site da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.seacrp.com.br. Papa, muito alegre, muito feliz, suas considerações são muito oportunas. Por favor, encerrando este nosso Visão Espírita, esses 2 programas que fizemos sobre doenças congênitas, uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria fazer uma mensagem pegando por fim uma fala sua, a questão de que viver vale a pena. Eu já li vários livros espíritas que tratam do suicídio. O mais recente do jornalista André Trigueiro, que escreveu Viver é a Melhor Opção. Porque o que falávamos antes, de que a força que essa pessoa tem para viver essa experiência de resgate, essa força existe nessa pessoa, mas a gente não encontra nos pais do suicida. Sabe por quê? Porque não estava no planejamento reencarnatório o suicídio. Foi um rompimento, ao contrário de um planejamento que estava feito. Então, os pais do suicida realmente têm muita dificuldade. A família do suicida tem muita dificuldade em superar. Por quê? Porque não estava no programa. Foi um gesto, impensado daquela pessoa. Então eu ofereço para você a oportunidade de leitura do Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, e agradecer ao programa Visão Espírita, ao esforço da Sociedade Espírita Allan Kardec por levar esse programa às famílias de Ribeirão Preto, com essa possibilidade de poder colocar a nossa opinião, que é expresso no Visão Espírita. O programa Visão Espírita agradece ao Marcos Papa, agradece a você, te desejando uma boa semana. Lembre-se, otimismo, vamos em frente. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.